Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Administração em Foco de todas as quartas-feiras aqui na nossa programação. Hoje contando com a presença da Thaís Abreu, diretora de Divisão Pedagógica do município de Serafina Correia. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meninos aqui do estúdio. Bom dia a todos. E também acompanhando a Thaís nessa manhã, a participação do Soldado Nascimento, pela primeira vez falando ao microfone da Rádio Rosário. Bom dia, Soldado Nascimento. Isso aí, bom dia a todos os ouvintes. Primeira vez, muito gratificante estar aqui com vocês. E estamos aí. Nós vamos comentar, Thaís e Nascimento, sobre o Projeto Cultural da Paz, esse importante projeto, né, deste ano aqui. Não violência contra a mulher, trabalho realizado durante o mês da mulher nas escolas do município. Eu gostaria de saber de você, Thaís, qual a importância desse projeto Cultura da Paz? Pois é, o Cultura da Paz foi a nossa opção do projeto para esse ano de 2022, tendo em vista, né, que a gente vem de uma pandemia, 2 anos, e ele vai abordar todos os temas de uma sociedade estruturada, né? Então, esse ano, nossas escolas vão estar elaborando e desenvolvendo atividades com base em todas as exigências da LDB, e tendo em vista as novas leis que entraram no ano passado, como solicitação deles. Além da cultura afro, além da cultura indígena, né, que já eram exigências antes, o bullying, que a gente também desenvolvia nas escolas, né. Em junho do ano passado, veio a exploração da lei da violência contra a mulher, e em novembro ela foi sancionada, né, e veio de forma nacional para todas as instituições de ensino. E ali que foi a nossa ideia, então, vamos trabalhar cultura de paz, porque tudo isso é cultura de paz, certo? Então, de forma global, a gente pensou em botar isso no papel e botar como padrão para o ano de 2022 em nossas escolas. Então, nesse ano, o nosso desenvolvimento de trabalho, nossa semana da pátria, a nossa feira do livro, todas as atividades vinculadas à educação vão trazer um pouquinho do que é cultura de paz e de como a gente vai desenvolver ela no decorrer do ano com os nossos alunos. O nosso início de ano agora trouxe o Dia da Mulher, né? E tendo em vista, então, essa lei de não violência contra a mulher, né, a 14.164, a gente, então, pensou em fazer uma parceria com a Brigada Militar e trazer esse tema para as nossas escolas. Afinal, essas crianças estavam há quase 2 anos em casa, né? Então, eles tiveram essa falta de contato com o adulto, com o exterior, com o mundo fora de casa. E muitas coisas que eles vivenciavam e acontecia dentro de casa, para eles era normal, eles estavam vivendo aquilo, né, de forma normal. Então, a gente achou importante trazer uma autoridade para conversar com eles e para explanar esse assunto com eles, né? Daí vem a importância da cultura da paz. Trabalhar esses assuntos com autoridades competentes para explorar esses assuntos com essas crianças e botar em pauta temas relevantes e de importância para a nossa sociedade em geral. Tivemos, Thaís, várias palestras nas escolas aqui do município de Serafina Correia com essa parceria importante do Nascimento da Brigada Militar em relação a esse trabalho, esse desenvolvimento que foi feito visando a conscientização do problema que afeta diretamente a mulher, que é a violência contra a mulher. Inclusive, uma dessas palestras que foi realizada na escola Leonora Marchioro Berenzer, aqui em Serafina Correia, tratou do tema Maria não está sozinha. Sim, foram mais de 20 palestras realizadas em parceria com a Brigada Militar, além de atividades relacionadas junto com a assistência social e outras entidades aqui do município nas escolas. A da Brigada Militar, ela conseguiu um alcance maior, foram quase 600 alunos alcançados, fora a palestra que a gente abriu à noite para a comunidade serafinense, onde a gente alcançou alunos da Escola Estadual Carneiro de Campos, a gente alcançou servidores públicos e mães que vieram, compareceram, porque os filhos participaram e solicitaram a presença delas, pais que estiveram lá e depois ficaram após a palestra para debater conosco, para conversar conosco sobre a importância. Então, acredito que foi de grande relevância para a comunidade em geral. Nascimento, você que esteve palestrando, observando a reação das pessoas que estavam acompanhando a sua palestra, como é que foram essas palestras que você realizou nas escolas do nosso município? A questão do assunto da Maria da Penha, ele ainda é um tabu, né? São fatos que acontecem são pré-história ali,
antes da Constituição, e acredita que vai passando de geração em geração, e o fato da convivência dia após dia ali, acaba que, por certos fatores financeiros, emocionais, ou o próprio medo também, evita que mais mulheres possam ter esse canal de acesso para tentar resolver o problema, para tentar denunciar. E essa questão dessas palestras, quando apareceu a oportunidade através da Secretaria de Educação, era a forma que nós tínhamos como Brigada Militar de tentar estreitar esse canal com a população, porque uma coisa muito fácil eu chegar a atender uma ocorrência e tudo, mas na verdade tratando as bases ali, né, com as crianças principalmente, faz com que futuramente nós tivéssemos índices para colher a longo prazo, né, um pouco melhores, né, porque infelizmente na cidade de Serafina Corrêa, mais ou menos mais da metade das ocorrências que atendemos hoje ainda é Maria da Penha, né. Vem aumentando, mas por um ponto positivo, porque com um maior acesso à informação, as pessoas estão se sentindo mais necessidade de correr atrás dos seus direitos, né? Estão sentindo necessidade de tentar resolver o problema, saber do que pode e o que não pode. Então, são fases de palestra como essa, em parceria, que tendem a melhorar o nosso futuro aqui na cidade, né? Nascimento, quando vocês são chamados para uma ocorrência, especificamente a Lei Maria da Penha, que é uma das maiores ocorrências, como você salientou, anos anteriores não havia em números tanto significativo em relação a essa questão, porque as pessoas simplesmente não denunciavam. E aí não chegavam esses números até vocês, mas agora as pessoas estão denunciando e esses números vêm aumentando. Quando você recebe o primeiro chamado, você e o seu companheiro, né, de equipe, que vão atender a essa ocorrência, como é que é feito todo esse procedimento? A princípio, a situação visível ali, não dá pra gente ir emocionado, tem que ir com calma, tem que conversar, tem que saber o que foi que aconteceu, dependendo do relato da vítima ali, ela explanando a situação, se ela tem alguma marca, alguma agressão, é imediatamente encaminhada ao hospital para os primeiros atendimentos médicos, né? E a situação, o preso, se ele está ali naquela hora, ele é preso em flagrante, né? E aí é levado até a delegacia para tomar-se as providências, né? Ali é importante nós frisarmos que muitas das mulheres não sabem, mas existe uma garantia extremamente importante a elas, que é a questão das medidas protetivas, né? As medidas protetivas são a aplicação pura da Lei Maria da Penha. O que seria isso? Seria se ela está passando por alguma situação um pouco mais forte dentro de casa, se ela tem interesse realmente em resolver a situação, cortar os laços ali e ter uma vida melhor, né? Ela pode estar solicitando essas medidas protetivas na delegacia de polícia, né, informando da situação, do que está passando, que está sendo agredida, e naquele momento então é enviado um pedido até o juiz, e o juiz emite um mandado que a partir de então o agressor não pode frequentar os mesmos lugares que elas, tem uma metragem específica para não se aproximar, tem inúmeros pedidos que podem ser feitos ali, né? Então, o nosso atendimento primordial é levar a vítima até os primeiros atendimentos médicos. O preso, ele vai para fazer o registro, dependendo do caso, ele pode ser encaminhado até direto ao presídio, né? Dependendo da ordem do advogado, do delegado, né? Se é uma tentativa de assassinato, por exemplo, sim, aí muda de figura o julgamento e pode ser encaminhado direto. Isso aí, é feito o contato com a delegacia e os procedimentos ali fica a parte deles, né? Também sobre essa questão, geralmente os atendimentos que vocês fazem sobre a Lei Maria da Penha, por muitas vezes há uma reincidência em casos. Infelizmente, né? Numa análise própria, minha mesmo, assim, as ocorrências atendidas, mais ou menos a cerca de 75% dos casos são os mesmos, né? Infelizmente há um ciclo ali que eu até foquei nisso, né, nas palestras, né?
que esses ciclos, quando já tem os primeiros sinais ali de ameaça, de uma agressão leve, aquele puxãozinho de cabelo, aquela puxada na mão um pouco mais forte, aquele olhar um pouco nervoso, dizendo, meio que dizendo assim, eu vou te pegar, deixa, não faz isso comigo. Provocação já é os primeiros sinais para que não venha fazer parte desse ciclo, né? Nesse ciclo se resume assim, a primeira questão, as ameaças, a segunda com agressões leves, a terceira com agressão mais severa, necessitando até em caso de polícia, só que infelizmente tem um porém depois ali, que logo após o fato mais importante ali, a agressão central, geralmente os acusados ali, eles voltam bem mansinho, né? E fazem juras de amor e promessa que tudo vai se resolver, que vai ser uma nova pessoa e tudo, mas não caiam muito bem nisso, porque esse ciclo é um estudo e funciona assim, e vai acontecer. E logo após ali esse perdão, né, como seria, a tendência do ciclo é voltar novamente. E aí é um ciclo vicioso que, se não cortado, ele acaba ficando por vários tempos. Pode levar a um outro extremo, né? Isso, a pessoa pode acabar perdendo a vida. Né? E isso, como já tivemos casos aqui recente na cidade, né, de feminicídio, né? Geralmente são ciclos desse que não são cortados, e a partir do momento o homem se vê no direito de ter a posse, inclusive, das mulheres, e acaba acontecendo coisas bem piores, né? Nascimento, eu gostaria que nesse momento da nossa conversa, que nesse espaço que nós temos no Administração em Foco, você passasse orientações para alguma mulher que está passando por esse tipo de problema e que ainda não acabou denunciando o seu agressor. Como é que ela deve proceder? Sim. Então, a princípio nós temos o canal, né, da própria Brigada Militar. Qualquer ação urgente ou precisando conversar um pouco, né, também dispomos da questão da assistência social também. Vá lá, converse a situação, explique o que está acontecendo, se está naquele ciclo por questão financeira ou questão de medo, né? Converse, abra, tenha um ciclo de amizade para que várias pessoas possam tentar entender a situação e procurar os meios, né? Costuma-se dizer de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas isso é um caso que deve ser reanalisado, porque a partir do momento que a infração de direitos ali das mulheres que está sendo quebrado, que está sendo descumprido, nesse momento deixa de ser um caso entre casal e passa a ser uma questão de segurança pública, né? Então é necessário que as forças policiais, a própria assistência social dê esse amparo à mulher que precisa fazer essa denúncia ou tem medo, e em casos de urgência que está acontecendo naquele momento, né, nós dispomos aí o 190 para tentar resolver a situação, né? Tenho certeza que nós faremos o possível dentro das condições para estarmos ali o mais rápido possível para tentar resolver a situação. Thaís, agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Rosário, a gente sabe que vocês têm mais compromissos nessa manhã, e parabenizando você, toda a sua equipe, pelo trabalho que vocês desenvolvem, principalmente nessa área tão importante onde os números apontam que a mulher é uma das grandes vítimas em relação à violência. Te agradeço, Marcos. Acredito que sim, que a gente tem muito ainda o que evoluir, o que trabalhar nesse sentido. Acredito que trabalhando nas bases, que são as nossas escolas, a gente vai desenvolver um futuro melhor. As crianças levando esse assunto para dentro de casa, discutindo com a mãe, com o pai, com o vizinho, com a comunidade em geral, vai disseminar e vai aumentar. Gostaria de te pedir também, para reforçar com o Nascimento, uma informação que repercutiu muito nas escolas e que foi de grande valia, acredito, para os alunos, que violência não é só violência física. São vários os tipos de violência que acontecem hoje, e o número de denúncias foi muito maior depois das nossas palestras. Soube que não apenas nas escolas, mas também na delegacia civil, na brigada militar em geral. Até a gente levou um certo cutucãozinho, né? Que talvez a gente tenha mexido num formigueiro, mas acredito que isso foi bom, porque a partir do momento que tem denúncia é porque a informação chegou de forma correta a essas famílias, e talvez essas crianças estavam vendo essas agressões e não sabiam que eram agressões. E hoje estão cientes disso, e por isso estão aparecendo essas denúncias, certo?
Então, gostaria, Nascimento, se possível, tu relatar as formas de agressões que existem contra a mulher, porque muitas das pessoas ainda não têm conhecimento e muitas pessoas sofrem outras formas de agressão, mas por não ser uma agressão física, acredita não ser uma agressão, né? E mais uma vez, então, agradeço, acredito que sim, que o trabalho na base é necessário, é fundamental, a cultura da paz tem sim que ser disseminada, tem que ser espalhada pelo mundo em geral, e começando pela nossa comunidade é o início, né? Nascimento, então as orientações que você pode passar em relação, como a Thaís comentou, outros tipos de violência que acabam crescendo também nesse quadro que a gente comentou. Sim, então, como a nossa colega falou, é importante frisar que não existe só a violência física, né, que acaba sendo a mais notória ali, que dá para ver o fato, mas existe também a violência psicológica, que infelizmente é a maior, mas pelo fato de não ter um fato palpável ali, acaba sendo omitido, né? Não, se torna até um meio de vergonha para algumas mulheres dizer que está sendo torturada psicologicamente. Outra questão é a violência sexual, né, que também acontece em vários casos. Cabe dizer que quando um das partes não consente, então a partir desse momento está sendo uma agressão ao direito dela, né? Esse tipo de violência sexual. Isso quando não temos casos da própria lei que estabelece ali a questão da idade permitir ou não. E sem falar que também temos a violência patrimonial, é quando a mulher dispõe de algum bem entre casal dos dois e a partir do momento, por questão ali de uma briga, uma discussão, esses bens que ela tem acaba sendo privado, tomado, de repente é o celular que o cara se alterou, tomou dela e jogou na parede, né? É um bem que dispõe dela e naquele momento está sendo danificado, está sendo agredido. E outra é a questão da violência moral, né? A violência moral é quando a mulher está sendo humilhada perante público, ou então tem a sua dignidade colocada desmoralizada, né? Então, com xingamentos e outras situações parecidas, né? Então, são 5 tipos de violência e é importante termos consciência que todos esses têm pesos iguais, né, perante a Lei Maria da Penha. E é importante que conheçamos bem para saber onde se deve agir. Obrigado pela participação, pela primeira vez aqui no microfone da Rádio Rosário. A gente espera que novos contatos a gente possa ter, esclarecendo principalmente essa questão das mulheres, né, do procedimento que elas devem fazer em relação a quando tiver qualquer tipo de violência, como você salientou. Agradecendo a participação de vocês, desejando um bom dia, bom trabalho e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade e esperamos voltar outras vezes aí com mais relatos positivos.